E estamos aqui para mais um vídeo no canal, então sejam muito bem-vindos. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Vanessa. Aqui no canal do YouTube eu trago a minha rotina, meu dia a dia. Se você não é inscrito no canal, então antes de tudo, já se inscreva no canal. Deixe o seu like, muitos likes, e ative o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube está te notificando e você pegar o vídeo aí de primeira mão. No vídeo de hoje, galera, eu estou aqui tomando meu café, né, me alimentando, e eu vou mostrar pra vocês aí, né, eu vou ter tipo um cursinho VIP, né, vou explicar melhor pra vocês. Vou até o salão da minha irmã, que ela vai fazer o retoque da progressiva dela e eu vou estar retocando pra ela. Por quê? Porque há um tempo atrás eu fiz o curso de cabeleireiro. E na reta final aí, que era pra pegar as modelos e fazer a progressiva, eu sofri um acidente, né? Quebrei meu pé, fiquei 60 dias em cima de uma cama, né? Com gesso, então não tinha nem como eu tá finalizando o curso. Então, o professor também, agora ele tá em outra cidade, dando aula em outra cidade, então ficou bem difícil de eu concluir. Mas eu já sei tudo, galera. Já tenho a base de mexer com cabelo, né? Da química, eu só quero mesmo relembrar. Então, eu vou estar indo lá fazer o retoque da progressiva dela e eu vou estar mostrando pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Não se esqueça aí de deixar um comentário, gente. Vamos estar interagindo, né? E isso me ajuda muito. Também vocês me procurarem nas minhas outras redes sociais. Se eu não deixar o link, que às vezes eu esqueço, no comentário abaixo fixado, vocês procurem um outro vídeo aí que com certeza vai ter, gente. Então, espero muito que vocês gostem. Vou estar aí mostrando pra vocês. Queria aproveitar também, galera, e pedir uma opinião de vocês. Porque como nos vídeos anteriores, quem já assistiu viu que eu não coloco música. Às vezes sim, mas sempre é a mesma música. Se vocês estão gostando do jeito que eu tô fazendo, no que eu posso melhorar, as dicas serão muito bem-vindas, né? Então, o que vocês puderem estar deixando de dica aí pra mim tá melhorando, ou pedir que eu grave algum vídeo, algum tipo de vídeo específico sobre mim, o que vocês quiserem aí, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Antes de ir, vou estar dando uma arrumadinha no meu quarto.
lugar de vocês, gente, o que vocês querem. Vou guardar. E por aqui já estamos. Vou começar fazendo o design de sobrancelha da minha sobrinha, que eu também tenho curso, gente, de sobrancelha e micropigmentação, mas nunca trabalhei na área. E aqui eu tô fazendo o mapeamento na sobrancelha dela e vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aqui está o antes, eu só dei uma limpadinha, gente, e aqui o depois. Só dei uma limpada na sobrancelha dela, né, porque ela é uma criança, eu não posso mexer tanto. Mas e aí, o que vocês acharam? Agora nós vamos aí retocar, né, a progressiva da minha irmã e eu vou estar mostrando pra vocês, tá?
pra mim se aperfeiçoar, né? Quando ela tiver cabelo. É assim que fala, acho que é assim. Foi pegar a prática, né? Vamos dizer assim. Quando ela tiver cabelo, ela vai me chamar pra mim fazer com ela, pra mim poder pegar o ritmo, né? Porque a evolução é quando você vai ali trabalhando. Como eu fiz o curso e não cheguei a praticar, então eu tenho um pouco de medo ainda. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tenho culto hoje pra ir. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês, me arrumando no culto, pra acrescentar aqui no vídeo, pra ele não ficar tão curtinho, né? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like. Opa! Se inscreverem no canal. E ativarem o sininho de notificação. Pra toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube está te notificando. Vou ver se eu consigo mostrar o céu pra vocês, tá bem bonito. Olhem esse céu, gente, que coisa linda. Catarina tá aqui na frente, ó, que ela veio comigo. Vou fazer companhia pra mim não vir sozinha. E olha esse céu, que coisa linda. Muito lindo, né, gente? Bora lá. Bora que eu vou chegar em casa ainda, vou tomar um banho e me arrumar pra ir pro culto. Ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês, tá, gente?